Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais, a Lei 869 de 1952. É uma lei bastante antiga, claro que foi atualizada ao longo dos anos, mas por ser uma lei bastante antiga, ela traz alguns resquícios, algumas coisas que não são mais aplicadas, já que essa lei foi feita bem antes da Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição vigente. Bom, nessa aula eu vou mostrar para vocês como que isso tende a ser cobrado em prova, dando as explicações necessárias para que vocês acertem as questões. Pessoal, disposições preliminares da lei. Esse artigo 1º raramente vai cair em prova, porque apenas apresenta que esta lei regula as regras de provimento, direitos e vantagens dos funcionários civis, os direitos que vocês, que vão passar no concurso, terão como servidores do Estado de Minas Gerais. E essas disposições desta lei também se aplicam para o Ministério Público do Estado e também para o Magistério Estadual, para os professores do Estado. Funcionário público. Quem é o funcionário público? Funcionário público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. É interessante que esse conceito, atualmente, em estatutos mais modernos, não é mais utilizado de funcionário. Eles costumam chamar de servidor público. Mas aqui, na lei, está funcionário público, e se cair na prova, vai cair exatamente como está no texto da lei. Quem é o funcionário público que é regido por esse estatuto? É aquele que ocupa cargo público. O cargo público que pode ser efetivo ou em comissão. Cargo efetivo é esse que você vai conquistar passando no concurso público. E o cargo em comissão é o famoso CC, é aquele que não faz concurso para ingressar, mas também não tem estabilidade. O CC a qualquer momento pode ser exonerado, pode ser mandado embora. Então, se eles perguntarem na prova quem é funcionário público, é a pessoa que está em cargo público, tanto efetivo como em comissão. Ambos são funcionários públicos. E quem que não é funcionário público? Não é considerado funcionário público aqui aquele contratado emergencialmente, ou aquele empregado público que é regido pela CLT. Quem faz concurso para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, vai ser regido pela CLT e não por esta lei. Então, funcionário público regido por esta lei é o que ocupa cargo, tanto efetivo como em comissão. E o que é um cargo público? O artigo 3º traz o conceito e as características do cargo público. Esse cargo que você vai assumir é criado por lei. E aqui nós temos uma informação importante que pode ser uma pegadinha na prova. A banca pode tentar lhe enganar dizendo que o cargo é criado por decreto. Não. Por decreto, o governador do estado não pode criar um cargo. Sempre que o governador quer criar cargos, ele vai encaminhar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e só se for aprovada a lei, os cargos são criados. Quando o cargo é criado por esta lei, a lei vai indicar a quantidade, o número certo de cargos criados, que terão denominação própria. Cada cargo tem um nome, como esse para o qual você se candidata, e vencimentos pago pelo cofre do Estado. Claro, os cofres estaduais que vão pagar a remuneração de vocês, que seguem padrões fixados em lei. O padrão é aquele vencimento, aquele valor básico do cargo que vocês vão receber. Os cargos podem ser de carreira ou isolados. O artigo 4º traz essa situação do cargo ser de carreira ou isolado. É interessante que o cargo de carreira é esse que vocês vão ocupar por concurso público. Cargo de carreira, vocês vão passar no concurso, vão entrar na classe inicial e com o tempo podem crescendo nessa carreira. Já isolados são cargos, então, que não dá para organizar em carreira, ou até mesmo aqueles cargos em comissão, que não são organizados em carreira porque têm uma natureza temporária. Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e com o mesmo valor de vencimento. Todos vocês, quando passam no concurso, vão entrar na classe inicial do cargo, que pode ser a classe A, por exemplo, do cargo.
Todos que entraram na classe estão com esse mesmo vencimento. Com o tempo, podem crescer na carreira. E aí, quando são promovidos para a classe B, vão ganhar mais. Então, cada classe é uma letra onde estão os servidores que estão no mesmo nível na carreira. E a carreira é isso tudo. A carreira é justamente a possibilidade de entrar numa classe inicial e, com o tempo, ir progredindo, ir sendo promovido e, claro, ganhando mais. Então, esses são os conceitos de classe e carreira que estão aqui nos artigos 5º e 6º. Atribuições de cada carreira vão ser definidas em outra norma, em outro regulamento, não estão aqui nesta lei. E o conceito de quadro, o que é o quadro? É o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas. Então, o quadro dos servidores do Poder Executivo Estadual abrange todas as carreiras do Estado, abrange cargos isolados, como cargos em comissão, e também todas as funções gratificadas. E o artigo 9º estabelece que não haverá equivalência entre diferentes carreiras, nem entre cargos isolados ou funções gratificadas. Quer dizer, carreiras distintas não têm obrigatoriamente a mesma remuneração, não existe essa equivalência. Cada remuneração de cada carreira é definida por lei quando cria o cargo. Muito bem, então essa é a apresentação inicial aqui do Estatuto dos Funcionários, e agora nós vamos ingressar no título 1 para conversar sobre provimento. Mas o que é provimento no cargo? Provimento é entrar no cargo. Vocês estão estudando por quê? Vocês querem provimento. Vocês vão passar no concurso e serão nomeados no cargo e terão provimento. É isso que é provimento, é entrar num cargo público. Bom, os cargos são acessíveis a todos os brasileiros, independentemente de ser brasileiro nato ou naturalizado. Todos os brasileiros podem ocupar cargos públicos aqui no Estado. Os cargos de carreira são sempre de provimento efetivo. A carreira é aquele cargo que você ingressa na classe A e, com o tempo, vai sendo promovido para a classe B, para a classe C, e a cada promoção vai ganhar mais. Isso é um cargo em carreira. Só por concurso público são todos cargos efetivos. Já os cargos isolados podem ser por concurso público ou em comissão. Tem as duas modalidades. E vai competir ao governador do Estado prover esses cargos públicos estaduais. O governador do Estado que vai nomear os que passarem no concurso, né, para cargos públicos no âmbito do Poder Executivo. Bom, provimento é forma de entrar em cargo público. E a gente sempre pensa na nomeação, que é para aquele que não é servidor, faz o concurso, passa no concurso e é chamado para assumir o cargo. Isso é a nomeação. Essa é a forma que todos entram em cargo público efetivo pela primeira vez. Depois que a pessoa já ingressou, ela pode, por algum motivo, mudar para outro cargo, voltar para um cargo que ocupava antes. E esses motivos são as formas derivadas de provimento que estão dos incisos 2 a 7. Então, depois que eu ingressei num cargo, eu posso ser promovido, eu cresço na carreira e vou para um cargo melhor. Existe a transferência, reintegração, readmissão, reversão e aproveitamento. Ao longo da aula, eu vou mostrar para vocês todas essas hipóteses de provimento. Mas já adianto para vocês que a readmissão ela foi revogada. Lá no artigo que tratava da readmissão, houve revogação. Mas a lei não revogou o artigo 12. Então, a readmissão, mesmo não existindo mais, ela continua nessa lista. E se eles afirmarem na nossa prova que a readmissão é uma forma de provimento, vocês vão marcar que está certo, porque a readmissão continua prevista aqui. É isso que nós temos no artigo 12. Essas são as formas de provimento. E como é que cai em prova? Às vezes, as bancas fazem uma questão bem simples. Elas simplesmente misturam, confundem as hipóteses de provimento, que estão aqui no artigo 12, com as hipóteses de vacância, que estão no artigo 103. Mas o que é vacância? A vacância é quando um cargo fica vago. A palavra vacância vem da palavra vaga. Então, é o contrário do provimento. Porque no provimento, o cargo está lá e alguém vai entrar nesse cargo. Isso é provimento. A vacância é quando o cargo está ocupado e alguém sai do cargo, deixando ele vago. Isso é a vacância, que é o contrário do provimento.
E na hora da prova, a banca vai misturar as hipóteses de vacância e provimento e vai lhe perguntar qual que é a forma de provimento, qual que é a forma de vacância. Se vocês olharem atentamente para esse quadro, vocês vão perceber que a promoção e a transferência estão nas duas listas. Por que que a promoção e a transferência estão nas duas listas? Porque quando o funcionário é promovido, ele vai de um cargo A para um cargo B, crescendo na carreira. Ele sai de um cargo vacância e entra em outro provimento. A mesma coisa acontece na transferência. O servidor sai de um cargo e vai para outro. Vacância num cargo, provimento no outro. Muito bem, é isso que nós temos então aqui no artigo 12, portanto, as formas de provimento e vacância. Temos no artigo 13 que só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos. Isso cai muito em prova, pessoal. Os requisitos para ingressar num cargo público. Primeiro requisito, ser brasileiro. E aqui a banca vai tentar lhe enganar, dizendo que tem que ser brasileiro nato. Não. A Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, reserva alguns cargos para brasileiro nato, como presidente da República, ministro do STF. Só naqueles cargos que estão lá na Constituição Federal que eu tenho que ser brasileiro nato para ocupar. Todos os demais cargos, o que abrange todos os cargos estaduais, não precisa ser brasileiro nato. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. E a Constituição Federal vai permitir até mesmo que estrangeiros também, em alguns casos, ocupem cargos públicos. Então, o requisito é ser brasileiro. Se eles afirmarem que é ser brasileiro nato, está errado, é pegadinha da banca. Ter completado 18 anos de idade, é a idade mínima para ingresso, 18 anos, todo mundo sabe. Cumprir obrigações militares previstas em lei, que aqui no Brasil são só para os homens, o serviço militar obrigatório. Estar em gozo dos direitos políticos, ter boa conduta, boa saúde, vocês vão passar por uma inspeção médica para assumir o cargo, ter se habilitado previamente em concurso, salvo exceto quando se tratar de cargos isolados, para os quais não há essa exigência. Qual é o cargo isolado que não tem exigência de concurso? O cargo em comissão, o CC, que é aquele que não vai precisar de concurso público para ingressar. Também tem que ter atendido condições especiais, inclusive quanto à idade prescrita no edital. Bom, aí nós temos a nomeação, e a nomeação, como a gente já comentou, pode ser em caráter efetivo para vocês que vão passar no concurso, ou pode ser em comissão, que é para aqueles cargos em comissão. E também existe a nomeação em substituição, que é quando um chefe, um responsável por um setor, está afastado e é nomeado um substituto. É isso, também pode se nomear substitutos. E nós temos no artigo 15 que é vedada, é proibida a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo da sua validade. E a Constituição Federal e também a Constituição Estadual de Minas Gerais prevêem que o concurso público pode ter validade por até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, o concurso, no máximo, vai chegar a 4 anos. Passado esse prazo de validade, tem que fazer outro concurso, não pode continuar convocando pelo mesmo concurso público. É isso que nós temos aqui no artigo 15. Sobre concursos, nós temos algumas regras aqui, trazendo simplesmente que a primeira investidura na carreira vai ser por concurso, claro, todos para ingressar numa carreira têm que fazer concurso, e os limites e requisitos de cada cargo são fixados em outra lei. O artigo 19 prevê que os concursos devem realizar-se dentro de 6 meses após encerrar as inscrições. Então, saiu um edital de concurso, abriu a inscrição, tem que esperar, quando encerra o período de inscrições, no máximo em 6 meses tem que ser aplicada a prova. Eles criaram aqui um prazo para a realização do concurso, então, a partir do encerramento das inscrições. É isso. Então, a contar do último dia para se inscrever no concurso, dentro de 6 meses tem que ser aplicada a prova. Bom, interinidade foram revogados os artigos 20 a 22 e, portanto, não nos interessam. Vamos para a próxima sessão do estágio probatório. Estágio probatório é o período de 2 anos
para o servidor efetivo nomeado em razão de concurso público e 5 anos para os demais casos. Como assim, professor? Eu achei que era só para o concurso para ingressar. A gente não pode esquecer que essa lei é de 1952 e ela tem muitas coisas que não se aplicam mais, porque tivemos novas constituições após isso, e nós temos hoje valendo uma nova Constituição Federal, que não é nada nova, né? Ela é de 88, e a Constituição do Estado de Minas Gerais, que prevalecem sobre a lei. Então, esses prazos de 2 e 5 anos não se aplicam mais. Primeiro, porque para todos os servidores mudou para 3 anos. Até 98 eram 2 anos, de 98 em diante, a Constituição Federal foi alterada e desde então passou a ser 3 anos de estágio probatório. Então, vocês que estão me assistindo vão fazer um probatório de 3 anos, não de 2, não se iludam. E não existe mais isso de 5 anos para demais casos, porque não existe mais demais caso. Só se ingressa em concurso público, só se ingressa em cargo por concurso público, sempre probatório de 3 anos. Não tem outra situação. Probatório é sempre de 3 anos para os servidores, tranquilo? Então, pessoal, na prova, eles não podem cobrar isso, porque está defasado há muito tempo em relação à Constituição, e aquele que for fazer a tua prova, o examinador, ele tem que saber disso, né? Ele não pode exigir de vocês algo que já está totalmente desatualizado. Então, aqui prevalece a Constituição Estadual, que prevê no artigo 35 o probatório de 3 anos, assim como a Constituição Federal, no artigo 41, também prevê o probatório em 3 anos. E no probatório, vocês vão ser avaliados por 4 elementos, por 4 fatores. Pela idoneidade moral, pela assiduidade, assíduo é ir trabalhar todo dia, né? É o mínimo que se espera, pela disciplina, que é o atendimento às normas gerais, e pela eficiência, eficiência que está ligada justamente à produtividade, quer dizer, o teu trabalho alcança os resultados esperados. O parágrafo 2º prevê que não ficará sujeito a probatório o servidor que já tivesse estabilidade em razão de uma prescrição legal. Aqui, pessoal, é mais um ponto um pouco em desuso, um pouco antiquado, porque modernamente todo servidor, quando ingressa, faz o probatório de 3 anos. Mas, enfim, isso está aqui no texto da lei, e se for cobrado em prova dessa forma, vocês devem marcar que é correto. Aquele que já adquiriu estabilidade em razão de alguma lei, não precisaria de um novo probatório quando passasse para outro cargo público, quando já era servidor. Bom, e como é que funciona o probatório? Se o servidor é reprovado no probatório, ele vai ter uma oportunidade de se defender. O estagiário é o servidor em estágio probatório. E ele pode, no prazo de 5 dias, após o parecer, fazer a sua defesa, para tentar convencer o Estado a não reprová-lo no estágio probatório. É isso. É isso que nós temos, então, aqui na questão do estágio probatório. E quem não passa em probatório é exonerado ou demitido? Exonerado, pessoal. Ah, professor, eu achei que era a mesma coisa. Não, não é. Demissão é a perda do cargo como aplicação de penalidade disciplinar. A exoneração é uma saída, digamos, normal do cargo. Porque quem não passa no probatório não cometeu uma falta disciplinar, não está sendo punido com a perda do cargo, só não foi bom o suficiente, porque o probatório é um período de 3 anos para o Estado analisar se aquele servidor é bom o suficiente para ficar para sempre trabalhando no Estado. Se não for, vai ser reprovado e exonerado. Se for, vai ser confirmado no cargo e vai adquirir a estabilidade. É isso. Na sequência, temos a substituição. A substituição é quando o seu chefe está ausente e você fica no lugar dele. Você vai receber o valor que ele receberia pela função de chefia enquanto estiver substituindo. É isso que nós temos basicamente aqui nesse artigo 24. E a substituição deve ser automática, esses cargos devem ter um substituto indicado, mas se não tiver, a substituição não automática por até 180 dias vai ser feita por ato do secretário ou diretor de departamento onde está lotado o servidor. Bom, depois nós temos aqui muitos artigos revogados nessa lei. Os artigos 26 a 43, que tratavam da promoção, foram revogados. Mas isso não quer dizer que vocês não vão ter promoção. Vocês têm promoção, sim,
mas a promoção está em outra norma. É isso que nós temos nos artigos 26 a 43. Muito bem, pessoal, com isso concluímos aqui o primeiro vídeo estudando o Estatuto dos Funcionários do Estado de Minas Gerais. Na continuação das nossas aulas, nós vamos seguir analisando todos os aspectos importantes para que vocês cheguem na prova sabendo tudo. E no final, claro, vamos realizar também algumas questões aí para treinar e praticar para a prova. Então é isso, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo. Até logo!